Bom, pessoal, então, olá. Eu sou o Dr. Maurício Barriviera, um dos hosts e mediador aqui do nosso Fenelon Talks, né, do nosso podcast interno aqui da Fenelon. E hoje nós estamos aqui com a Lorena, né? Oi, gente. A Lorena Bianca Costa da Silva, Isso. que é famosíssima porque desde 2021 a Exato. Lorena ela é uma das responsáveis pela preparação dos nossos TSBs, né? Ela chegou aqui na clínica como TSB e se destacou tanto nesse setor de treinamento e que às vezes por vezes a gente chama de reciclagem, Reciclagem. que ela já alcançou uma posição de supervisora e coordenadora desse setor. Então o que a gente tem aqui hoje é uma história muito bonita, porque é uma história onde nós temos aqui muitas pessoas que trabalham fazendo o atendimento aos pacientes, e você foi uma das que mais se destacou, Obrigada, fico muito muito, feliz. muito correta, muito dedicada, entendeu? Sempre com um lado humano aflorado. Quando eu conversei com vocês outro dia, eu percebi o quanto você consegue entender que do lado de lá tem uma pessoa que é uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que precisa de atenção e que ela vem aqui para resolver problemas e não para ter mais um problema, né? Então, Bianca, Lorena, seja bem-vinda, Muito tá obrigada. bom? E uma das coisas que a gente sempre pede é que conte um pouquinho do que te levou a essa profissão de técnica em saúde bucal. Então, oi, gente. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu sempre tive vontade de fazer odontologia e, primeiramente, tive a oportunidade de fazer o curso técnico primeiro. Então, eu encarei. Fiz o curso, passou 2 anos. Comecei aqui na Fenelon e tô desde 2021 até agora. Ah, tá. Então, dentro da sua formação, Sim, né, escolar, sim, você já se inspirava nessa profissão que é dentro da odontologia. exato. Então, a Lorena, para aqueles que não sabem, né, a Lorena é uma aluna de Sou odontologia, aluna. né? Conta pra gente, você cursa onde? Eu faço na UDF, Universidade de Brasília, aqui na Asa Sul. Na Asa Sul. Uhum. Já em que semestre você está? Na prática, eu tô no quinto. No quinto semestre. São No 10. quinto, são 10. São 10 semestres. Legal. É E metade, né? para aqueles que às vezes desconhecem, né? Nós temos numa faculdade as matérias básicas, nós temos as matérias pré-clínicas, Sim. do qual a radiologia é uma Integrada. disciplina pré-clínica, né? Muitos chamam de laboratorial, e depois as disciplinas clínicas. É assim que um curso da área de saúde, mais especificamente a odontologia, ela é criado, né? Você já está passando, então, para as disciplinas pré-clínicas. Exatamente. E já cursou radiologia? Já cursei radiologia. Foi muito gostoso, né? Porque a gente aprende muito aqui. Então, chega lá, a gente praticamente sabe de muita coisa. Legal. A sua professora lá é a Alessandra? Era a Marcela. Marcela. Mas eu tive contato com a Alessandra também. A Alessandra, ela foi, É uma queridíssima. foi nossa radiologista aqui por muito tempo. Eu fui o titular da UDF na abertura da faculdade, e quando já não tinha mais tempo, aí eu dei minha vaga para a Alessandra. Fui eu que a coloquei lá primeiramente. Mas que coisa boa. É bom saber verdade. que a gente pode dar oportunidade para as pessoas na vida, e é isso que eu vou voltar para você agora, né? Conta um pouquinho de como você chegou aqui e quais foram as pessoas, se você puder citar uma ou algumas, que te acolheram e te ajudaram na sua formação aqui dentro. Pra começar, quem me indicou pra Fenelon, porque antes era muito por indicação, né? É a Amanda. Hoje em dia ela tá no Def Plaza, é uma técnica de lá. A gente cursou TSB juntas, então ela entrou primeiro, depois ela me indicou pra cá. E quem me ajudou muito aqui na Fenelon no começo foi Thalia, né? Que ela dava o treinamento. Thalia, Jackson, toda a equipe de treinamento. Depois fiquei aqui na clínica. Muitas pessoas mesmo me ajudavam. Sempre que eu pedia. Então, eu sempre fui muito acolhida por todos dentro da clínica. Como foram os seus primeiros dias?
Ai, foi tenso. Eu chegava em casa pensando que eu não ia dar conta, não, mas cá estou. Tá. E depois que a gente chega, né, Sim, e começa a ter uma prática de dias, a gente começa a perceber que a gente ganha uma confiança muito grande, sim. né? Como é hoje o dia a dia para quem é coordenadora de quem chega e também coordenadora, supervisora de quem, na verdade, está aqui muitos anos? Como você lida? Tem uma pressão aí, né? Porque a gente tem que fazer tudo certinho, a gente não pode deixar nada passar. Então, é um pouquinho tenso, mas dá tudo certo no final. Existe também aquele lado, né, de lidar sempre com pessoas, Sim, com o né? paciente, tendo empatia sempre, em primeiro lugar, sendo gentil, né? Porque eu acho que pessoas precisam disso, né? É importante ouvir isso, né? É muito bonito ouvir isso de uma jovem, Uhum, né? Porque a gente sabe o tanto que o mundo hoje, né? As pessoas acabam tendo muitas notícias ruins e acaba que a pessoa ela fica se isolando achando que é cada um por si, quando na verdade é o contrário, né? Com as não. notícias ruins a gente tem que ser cada vez mais um por todos, Solidário, né? exatamente. E dentro desse contexto, quando você, por exemplo, vai fazer uma reciclagem com uma pessoa que tem dificuldade, você percebe que não é falta de conhecimento. Ela tem dificuldade, às vezes, por ela ser introspectiva, Sim. que é uma coisa que a pessoa está lidando muito próximo com outro ser humano. E às vezes a pessoa também tem aquela dificuldade em realizar algumas técnicas. Eu posso dar um exemplo daquilo que eu tinha na faculdade. Eu tenho hoje ex-alunos que são excelentes implantodontistas, excelentes ortodontistas e que não tinham habilidade para conseguir fazer técnicas radiográficas. E eu olho assim, meu Deus, como cada um tem que fazer realmente o O que que gosta. gosta e também realmente aquilo que ele tem mais afinidade, inclusive de habilidade manual. Como é, por exemplo, saber que uma pessoa que está te ouvindo aqui agora, ela vai chegar aqui. Sim. E ela vai chegar aqui, ela vai encontrar que Lorena, ela precisa saber. Ela vai assim, olha, poxa, eu sei que eu tenho dificuldade nisso, mas que Lorena eu vou encontrar? Sempre a Lorena solidária, né? Eu sempre tento acolher ao máximo a pessoa, deixar ela mais tranquila. E eu sempre pergunto quais são as dificuldades, né? Porque a gente precisa trabalhar isso. Eu sei que cada um tem a sua dificuldade, às vezes não, às vezes são ótimos técnicos, não preciso dar orientação sobre nada. Mas quando tem, a gente vai com delicadeza, com paciência sempre, né? Porque a gente tem que ter paciência. E vai encaixando até que a pessoa entenda, até que a pessoa saiba fazer. E eu também gosto muito do técnico que me fale onde tem a dificuldade, né? Porque, ok, a pessoa chegar aqui, saber fazer, beleza. Mas o técnico que me fala, Lorena, eu erro em tal coisa, eu preciso melhorar em tal coisa. Então, é muito mais fácil da gente saber lidar com aquela situação, né? Lorena, quando uma pessoa ela vem até a reciclagem, ela vem sabendo que aqui, obviamente, tem alguém que sabe tudo, Sim. porque é a pessoa que em relação a todas as outras, é a que mais ficou em evidência. Agora, para todos que nos assistem, nós temos, a partir do final de março, começo de abril, teremos uma nova metodologia. Agora você e a Pamela, né, Isso. vão colocar o pé na estrada. Vão colocar o pé na estrada. Então, o nosso método agora vai ser aquele método onde, podendo até ser híbrido, mas com a sua maior concentração, você indo até a clínica. Porque uma das coisas que chegou até nós, né, principalmente comigo, que fico responsável por essa área técnica, é que muitas vezes nós temos aqui, dentro dessa nossa clínica, que é a clínica da reciclagem, nós temos alguns aparelhos que em outras clínicas são um pouco diferentes. E isso realmente muda em relação à tecnologia, mas não muda em relação à técnica. Né? A técnica da radiografia panorâmica, a técnica da tomografia, a técnica das radiografias intraorais, o que seja da fotografia, a técnica é sempre a mesma. Então agora,
Fala para o pessoal um pouquinho daquilo que eles podem esperar você chegando até eles, né? Um pouquinho daquilo que você imagina, que você vai olhar um atendimento, como eles podem esperar esse comportamento. Gente, fica tranquilo que eu não vou dar bronca em ninguém não, tá? Eu só tô lá só para observar as radiografias. Então, eu vou observar muito o posicionamento do técnico e eu espero, né, que a gente consiga ter imagens melhores, né, que estão saindo. Tanto é que o senhor estava me falando que tem muitas pendências de posicionamento incorreto, então a gente tem que ajustar isso para poder assegurar o paciente e assegurar o dentista também, né? Porque eles questionam, gente. E a gente não quer isso, a gente não quer passar essa imagem para os dentistas nem para o paciente. Então, a gente preza muito pela qualidade e a gente vai em busca da qualidade. Maravilha. Então, é importante todos que estão nos assistindo, né? Seja aqui pelo nosso canal Somos Todos Fenelon ou pelo YouTube, que tenham a certeza de que nós estamos indo para agregar. Exatamente. E, na verdade, um dia inteiro. Então, a gente vai fazer com que as pessoas sejam cada dia melhores, né? E que elas possam, na verdade, entender aquilo que a gente sempre sonhou, né? E que acontece em 99% das vezes, que é ter um paciente satisfeito, ter um dentista satisfeito, mas, na verdade, o que a gente precisa mesmo é que a gente entenda o contexto humano. Sim. Né, de um atendimento, e não simplesmente um contexto de imagem. E é isso que nós vamos até a clínica agora para olhar o ambiente, para poder melhorar, se é que precisa, tudo aquilo que, na verdade, faz parte do dia a dia. Né? E dentro desse contexto, a Fenelon faz esse ano 25 anos. Né? Você está aqui há praticamente 4. Correto. Como você hoje faz uma leitura da Fenelon na sua vida? Se você pudesse hoje fazer uma leitura, seja ela uma leitura institucional, seja uma leitura de mercado, seja uma leitura tecnológica, em algumas palavras, comenta pra gente como você hoje enxerga a Fenelon. Eu enxergo como crescimento, né? Não só profissional, como também pessoal. Eu melhorei bastante, tive mais responsabilidades, aprendi cada dia mais, então crescimento pessoal pega bastante. Legal. Se a gente for fazer uma análise, você já chegou num momento onde a Fenelon tem essa tecnologia muito aguçada. Sim. Né? E a gente fazendo uma análise de como era antigamente, a gente vê que muitas vezes o processo era muito manual, né? E hoje dentro da Fenelon, o que não mudou ainda são as técnicas. Tudo. Recepção mudou. Sim. Praticamente tudo. Setor interno, seja de tomografia, de impressão, de CPD, seja o setor de entregas com acompanhamento das entregas, seja call center, né? Seja o planning center. O que mudou hoje na Fenelon lá, que é diferente de antigamente, é a moldagem. E Exato. Aí eu queria que você desse para nós um pouquinho da sua experiência do pré-escaneamento intraoral e do pós. O pré, que você fala, moldagem. O que era na moldagem e o que você acredita que é hoje, não só para vocês, mas também se o paciente, o que ele sente. Não, o paciente acha uma maravilha, né? Porque moldagem incomodava muito. Eu nunca questionei em fazer, né? Mas para o paciente é muito chato, muito ruim. E com essa mudança, agregou muito, porque o paciente hoje ele fica mais tranquilo em fazer um exame, né? E o escaneamento foi uma ótima ideia, trazendo todos, né? Substituindo a moldagem. Foi uma ótima ideia da Fenelon. O paciente amou isso. Eu acho que os dentistas também devem ter gostado bastante. E pra gente facilitou muito o nosso trabalho, né? O que a gente fazia em 10, 15 minutos, hoje a gente faz em 5. Um scanner a gente faz em 5 minutos e tá tudo certo. Para os TSBs que nos assistem, né?
A curva de aprendizado do escaneamento intraoral para uma pessoa que está entrando agora, para uma pessoa nova, quanto tempo mais ou menos você acredita que ela leva para fazer esse escaneamento em 5, 10 minutos igual você, né, que é uma expert, faz? Quanto tempo demora para ela? É porque é tudo prática, né? Quando a gente vai praticando, a gente vai melhorando. Então, cerca de 1 mês a gente já pega fácil, muito fácil. Então, 1 mês mais ou menos, né? Praticando todo dia, né, no caso. Que é o que acontece, né? Sim, todo dia, toda hora tem. Porque toda hora tem, né? Graças a Deus, né? Para se ter uma noção, fazer um comentário um pouquinho daquilo que eu vivi durante quase 20 anos de magistério dentro da odontologia. Eu tenho ex-alunos que saíam, entendeu, com dificuldades de moldagem. É muito difícil. Eu tenho convicção que na sua turma, entendeu, de odontologia, talvez isso aconteça, né? Sim. Aconteceu muito semestre passado, que a gente teve, né, laboratório com moldagem, com alginato, e muita gente sofreu um pouco. Como eu já tinha uma experiência aqui da Fenelon, foi tranquilo. Mas para as outras pessoas, sofreram um pouquinho. Como você tinha experiência, você ajudava. Você foi a professora. Muito bem. Eu ajudava. Eu tenho convicção disso. Então, tá bem. A gente, na nossa vida, a gente faz uma avaliação, porque quando a gente tem lá 15, 20, 25 anos, é muito difícil resumir vida em palavras. Sim. Né? Mas, na verdade, se hoje eu te pedisse para você resumir ou citar algumas palavras que quando a gente fala Fenelon, entendeu? Que vem à sua cabeça, o que viria? Crescimento, experiência, aprendizado, são palavras que resumem bem a Fenelon. Legal, legal. Isso é muito importante, né? Bom, quando a gente tem uma história dentro de uma clínica, muitas vezes a gente fala que a gente vive mais tempo, né, no trabalho Sim. do que com a família, né? E parece que aqui dentro também tem uma possibilidade do começo de uma família, né? Conta um pouquinho sobre um rapaz chamado Rafael. Ele vai assistir a gente, ele tem que ouvir isso aqui, né? Então, a gente tá junto, né? Acontece. Como que aconteceu? Trabalhando aqui juntos? Trabalhando próximos? junto, a gente foi solucionar um problema que estava dando e aí a gente criou um certo vínculo e estamos juntos. Olha só o que a Fenelon causou, hein? Exato. Que bacana, que bacana. E o Rafael, que com certeza vai nos assistir, né? Vai nos ouvir, e será também entrevistado em breve, que ele fique muito feliz, né? Porque aqui nós temos uma pessoa de ouro, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito correta. Todas as suas demonstrações comigo foram muito corretas, entendeu? Desde as coisas internas até às vezes que a gente precisou sair daqui da clínica para resolver uns perrengues, né? Que a gente nunca espera na vida, mas os seus posicionamentos profissionais sempre foram muito corretos. E isso daqui eu sempre rogo a Deus que lhe dê sempre muita paz, muita alegria, porque você é merecedora de todo sucesso. Obrigada, tá fico bom? muito feliz com as suas Merecedora palavras. mesmo, muito, muito. Bom, e para a gente deixar uma mensagem final para aqueles que a veem como a coordenadora, né, a supervisora, né, e para aqueles que também sonham em crescer aqui dentro, né? Como para crescer, o que precisa ser feito, entendeu? Como é uma mensagem que você diz para quem está entrando aqui agora, para quem está começando agora? Sejam os melhores, não só para ser visto aqui na empresa, mas seja melhor para você, para a sua vida, né? Que é muito importante. Todo dia a gente tem um pensamento diferente, né? Do dia passado, e sejam sempre melhores, dia após dia. Isso é muito importante. Isso. Eu concordo, eu carimbo essa sua. A gente tem que pensar que todo dia a gente pode melhorar. Exatamente. Né? Bom, a Fenelon é muito grato por tê-la aqui, né? Saiba que pode contar, né, com a clínica, saiba que você
já é uma vencedora, tem uma história Obrigada. muito bonita, né? E agora o que a gente tem para fazer é te deixar as últimas palavras para que você possa mandar uma mensagem, entendeu? E se despedir da melhor maneira que você quiser. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui na Fenelon. Eu sei que a gente erra, né, mas a gente tenta aprender todo dia. E eu sou muito grata porque não todo, mas grande parte do conhecimento que eu tenho, do crescimento que eu tive, né, de longos anos pra cá, foi dado aqui. Então, muito obrigada mesmo. Imagina. Então, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.